E subiu o valor. Vélez Sarsfield faz contraproposta e Botafogo vai analisar se vale a pena pagar o valor que o Vélez pediu agora por Álvaro Montoro. E o Grêmio está querendo contratar Adrielson, ex-Botafogo, né? Que está hoje no Anderlecht da Bélgica. Está emprestado, né? Porque ele é hoje ainda vinculado ao Lyon. Está emprestado ao Anderlecht. Isso e muito mais já já. Mas antes, pessoal, por favor, aqui embaixo tem um link do canal reserva da gente, tá? Se inscreve lá. Tomei meu segundo strike. 22 de março tomei um. 22, 26, 20... Lá pro dia 20 de junho, esse primeiro strike zera. Mas levei o segundo strike hoje de madrugada. O segundo strike. Com 3 strikes antes do dia... Daqui a 22 dias esse primeiro strike vai embora. Se nos próximos 22 dias eu levar outro strike, este canal desaparece. Você nunca mais vai ver esse canal, a não ser que você se inscreva no outro canal, nosso canal reserva. Me ajude a monetizar aquele canal. Para que caso isso aqui caia, pode ser que não caia, mas caso ele caia, a gente não perca o contato com vocês e eu não perca meu ganha-pão, minha única fonte de renda, meu trabalho, tá? Por favor, vocês gostam de mim? Tem algum tipo de carinho por mim, pelo meu trabalho? Por favor, se inscreve no canal reserva, dessa moral, tá? Vamos seguir com o vídeo, vamos reagir aqui à Sport TV, ao Sport TV News, tem também o Jorge Igor e muito mais para vocês. Vambora. Domingo tem Santos e Botafogo, a partir de 3h30 começa a transmissão, ao vivo na Globo, 4 da tarde, bola rolando. Sofia Miranda bateu um papo com o lateral, hoje atacante do Botafogo, carismático cuiabano. E a nossa entrevista de hoje pro Globo Esporte é com o Luiz Eduardo, jogador do Botafogo. Calma aí, pô, sou cuiabano. Não é assim não. Como tu quer, cara? Vê se eu não tô bom. A ideia era ele chegar de surpresa para começar a reportagem. Uma surpresa arranjada. Atuação mesmo. Ele topou, mas estava difícil gravar. Tem que ver se essa água não vai vir aqui, ó. Vai não, fica tranquilo. Vai não. Você corre. É claro que o irrigador acabou me molhando. Agora vai. E a nossa entrevista de hoje pro Globo Esporte é com o Luiz Eduardo, jogador do Botafogo. Calma aí, pô, calma aí. Sou conhecido como cuiabano. Pode chamar de Luiz Eduardo, Dudu, cuiabano. Ele responde. Então vou começar aqui contigo, vamos lá. Mas tudo isso de pergunta ainda. Tu é lateral esquerdo ou é ponta esquerda? Então, comecei como lateral esquerdo, mas agora o professor me colocou ponta esquerda, mas eu sou um lateral muito ofensivo, né? É fácil ver o cuiabano rindo desse jeito. Se dá bem com todo mundo. Quando foi escalado pro ataque, teve aquela resenha com os outros jogadores. E aí, cuiabano, agora de ponta eu quero ver, hein? Aí eu falei bem assim, pô, colocou eu de ponta, agora eu vou rabiscar. Mas aí, levando a resenha ali, aí logo jogo em seguida, eu fiz o gol. Na cabeça, na grama, pro gol! Cuiabano! O lateral, hoje atacante, vive um grande momento! Aí os caras falaram, aí sim, Cuiabano, agora o Cuiabano chegou, hein? Esse golaço foi na vitória em cima do Internacional pelo Brasileirão. E na Libertadores já tinha feito gol também. O da vitória sobre o Carabobo, lá na Venezuela. 1 ano e 1 mês de Botafogo. Títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no currículo já. Mês que vem ainda tem Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. E o inglês? Não falo inglês não. Só thank you. 22 anos e uma identificação enorme com o Botafogo. Tá no Botafogo é diferente, a torcida é diferente, a atmosfera é diferente. Que eu sempre vou falar que eu tô em casa. Terminando a entrevista aqui, ó. Ela tomou um pouco de banho aqui. Tava precisando, né? Valeu, gente. Tá bom, até a próxima. Tchau.
Que querido cuiabano. Ó, Ricardo Bandeira aqui com a gente. Tudo bem, Bandeira? Tudo bem, e aí, boa noite. Tá vivo, tá tranquilo? Rapaz, tô Chegou tranquilo. quietinho aqui, não... Cheguei numa boa, tranquilo. Pra não chegar acelerado, né? Não te expulsaram. Depois eu vou chamar uma pessoa do departamento médico aqui pra medir a pulsação aqui do Não, hoje tá absolutamente tranquilo. Bandeira, tudo se repetindo na Libertadores, é isso? Jogador do Botafogo expulso no primeiro tempo. É aquele déjà vu, é isso? Agora a galera vai pedir pra expulsarem um durante o jogo, na Libertadores. Quando der pelo menos 15 minutos, pode expulsar um. Mas é bom 10 sinal. já. Da última vez que isso aconteceu, amigo, o Botafogo terminou campeão, né? Pois é, exatamente. Sai pra lá, E ontem foi legal, porque a torcida comprou o barulho. Dessa vez foi muito antes, hein? Dessa vez foi muito antes. Mas ô Papa, ontem era uma final, se empatasse, tava fora. Então não tinha jeito. Rapaz, se o Botafogo tivesse tomado um gol, tava fora. Tava fora da Libertadores. Eu vi mais do segundo tempo, que eu tava aqui fazendo entrevista antes, né? Ô, Ilan, o Botafogo toma uma bola no travessão antes de fazer o gol. Não, isso eu foi não depois. Eu vou falar o seguinte. Foi não no vi segundo esse tempo, depois. do Arangues. Do Arangues. No segundo tempo. Então é porque eu vi os lances assim e tal, eu falei, cara, o Botafogo tomou aquela bola no travessão, mas tomou a bola no travessão, né, de qualquer forma. O Botafogo flertou com a eliminação, né, ô Bandeira? Uma bola no travessão é sempre um perigo muito grande, Papa, mas tem o seguinte, a Laú foram 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 5 no segundo, então 100 minutos de jogo. E o Jair foi expulso aos 30. Então, por 70 minutos, os chilenos tiveram um a mais e tiveram essa bola no travessão e um cruzamento que o Poblete cabeceou para fora. Não teve nada muito mais que isso, não. É claro que a gente fica na tensão. Agora, vem cá, depois dessa bola no travessão... Uma bola, mas teve grande pressão. Depois dessa bola no travessão, teve um gol que foi anulado, foi isso? Do Botafogo, o Arthur. Porque pegou no braço do Igor Jesus lá atrás. Então foi isso. Foi isso que eu vi, então. Então, o segundo gol do Botafogo que foi depois dessa bola no travessão. Exatamente. Olha aqui, eu quero continuar com o Flamengo, lá que ele tá ao vivo do Maracanã, não vai poder ficar o tempo todo, mas só quero, antes da gente voltar ao Flamengo, saber o seguinte. O Ancelotti gostou do que ele viu ontem no Engenhão, você acha, lá no Newton Santos? Ele gostou do mosaico, ele gostou do jogo e ele gostou do Igor Jesus, hein? Igor Jesus, né? Fez uma grande atuação, né? Que partida. Poucas vezes eu vi um centroavante... Dá tempo de convocar ainda? Oi? Deu uma picotada aqui no áudio dele. Não dá tempo de convocar o Igor Jesus. Deu sinal, deu uma picotada. Olha, se foi o Juan que fez a convocação, o Ancelotti vai dar um puxão de orelha nele. Quem é esse jogador que você não me apresentou? Que foi uma atuação de gala, realmente. Foi muito. De várias formas, fazendo gol, segurando a defesa, pivô, dando passe, marcando. Igor Jesus ontem fez atuação de jogador. E Flamengo, Raíza, deixa eu falar contigo aí sobre a classificação do Botafogo, porque o Bandeira chegou aqui, cara, o Bandeira chegou com taquicardia ainda. E, cara, rapaz, tem até enfermeira aqui do lado, com desfibrilador. Irmão, não passava nem Wi-Fi, né, Hoje eu tô tranquilo, mas ontem, ontem não tava não, né? Eu digitei lá no grupo com o dedo tremendo, sem nem como eu acertei. Mandou por áudio, né? Aquele que vai escrever por você. Podem dormir. Acabou o jogo, o Bandeira mandou no nosso grupo assim, pode dormir. Tava todo mundo quieto. Aí a Raíza perguntou, onde tá passando o jogo do Botafogo? Aí contribuíram, ajudaram, ela começou a assistir. Aí um silêncio, daqui a pouco já ia expulso. Aí eu, comentários no grupo, Botafogo acordava, vive maus momentos. Eu vou ficar quieto, né? Aí quando acabou o jogo, só falei, podem dormir, amanhã tem trabalho, gente. E a Raíza tinha dado qual placar, Raíza, que eu não lembro, você tinha botado 2-1 Botafogo, né? 2-1. Acreditava na vitória do Botafogo. Aí ele ficou tranquilo. Tá vendo? Se a Raíza tivesse botado 1-1, meu amigo, nossa, tu ia terminar no pronto-socorro. E eu fui pro jogo vendo o programa, eu tinha mandado o material. Você tinha visto que ela cravou o 3-0 do Vasco, né? Foi o Papa que botou 1-1 ontem, se eu não me engano. Ele botou acho que 1-1, eu botei também 2-1. Vocês foram de 1-1. Fala, Raíza, fala com a gente. O que você viu ontem na classificação do Botafogo? Eles fizeram de novo, né, Ilan? Porque teve a expulsão do Jair logo no início do jogo, né? O Universidade do Chile também naquela empolgação precisava buscar o resultado contra o Botafogo também. Então a tensão toda, mas o Botafogo conseguiu. Igor Jesus jogou muita bola, muita bola. Eu fiquei realmente impressionada com a partida que ele fez. Foi um absurdo o jogo que ele fez. Jogou demais, ajudou muito o Botafogo em todas as fases, correu muito. Acho que foi o jogador
fundamental. Ele já tinha sido, né, na final da Libertadores, acabou não fazendo gol, mas por conta disso muita gente esquece da partida gigante que o Igor Jesus fez na final da Libertadores. E ontem ele repetiu, né, foi talvez até melhor do que aquela final da Libertadores, jogou muita bola. E assim, eu acho que a gente tem que destacar um pouco também o Renato Paiva, né, um treinador que chegou no Botafogo sob muita desconfiança, né, desconfianças justas até, recebeu e recebe muitas críticas, muitas delas também injustas, mas o Renato está conseguindo fazer um encaixe aí no Botafogo, né? Ele teve algumas dificuldades, jogadores lesionados, né? Teve alguns problemas também nesse processo dele no Botafogo, mas ele tem conseguido desenvolver um trabalho, a gente tem visto o Botafogo evoluir. Eu acho que essa é a grande questão. O Botafogo está evoluindo em organização, evoluindo como equipe. Agora, né, os jogadores estão retornando de lesão. Tem um detalhe também do jogo do Botafogo ontem, acho que é no finalzinho do jogo, uma comemoração, se não me engano, acho que foi do Barbosa, né, Fabiano? Uma comemoração muito significativa, mostrando ali a raça, né, aquela coisa de não desistir nunca, de até passar do limite para defender a camisa. Isso também foi muito legal. E assim, o Botafogo classifica e vai para as oitavas de final da Libertadores. Na minha opinião, chega com moral. É uma outra competição, eu gosto de falar sempre isso, né? A fase de grupos ela é uma coisa e a partir dela, o mata-mata é outra. Isso acontecia muito com o time argentino, a gente via muito o time argentino muitas vezes classificando ali aos trancos e barrancos e no mata-mata sobrava, enfim, crescia muito, e a gente tem visto isso também com os times brasileiros agora. Eu acho que o Botafogo se encaixa nessa, tem tudo para na próxima fase crescer, mas acho que fica aí a observação sobre o Igor Jesus, que realmente fez talvez uma das melhores partidas dele com a camisa do Botafogo. Ele sempre joga muito bem, ele me lembra muito o meu ídolo do meu Alianza Lima, Paolo Guerreiro, que é um baita pivô, meu Paolo Guerreiro, ídolo, craque também, mas o Igor Jesus joga realmente muita bola e ontem fez uma partida de almanaque. E, poxa, vamos dar uma valorizada aí também no Mister Renato Paiva, hein, Fabiano? Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Voltar aqui a falar do Botafogo. O Bandeira, mas assim, o Botafogo sofreu, mas não sofreu tanto assim. Levou uma bola no travessão, né? Tava 1-0 quando levou a bola no travessão. E o segundo tempo eu consegui assistir bem. A parte final teve uma pressãozinha ali no fim, uns sustinhos, porque ali é o seguinte, não podia sair gol. Se saísse gol, meu amigo, acabava a Libertadores de Botafogo ali.
Então, assim, teve um pouco de sofrimento, um pouco de pressão, mas eu fiquei com a sensação de que a Laú não conseguiu fazer grande pressão. Para a situação de que estava com um jogador a mais, eu sinceramente esperava um pouco mais do time chileno. Eu também. O sofrimento é a sensação. Você está ganhando de 1 a 0. É uma angústia, uma apreensão, né? É uma apreensão. Mas não correu tanto risco assim. Não correu tanto risco. O Botafogo se portou muito bem com 1 a menos, mais uma vez, porque quando tínhamos 11 contra 11, a Laú surpreendeu não ficando o tempo todo atrás. No primeiro tempo, a Laú veio num 4-2-3-1 e o Botafogo também no 4-2-3-1, parece que estava espelhado. E eu até mandei no material aqui que o Leandro Fernandes, um atacante da Laú que cai pelo lado esquerdo, ele não recompõe. Então eles têm um problema ali no lado esquerdo da defesa. E quando a Laú ficou com 1 a mais, quando o Jair foi expulso, eles devem ter se sentido muito seguros para não fazer essa cobertura. Então o gol sai justamente assim, o Vitinho ganha uma bola de cabeça e tem um latifúndio para o Botafogo explorar, a bola cai no peito do Arthur, ele bota no peito, bota no chão, desmarcado, com a qualidade que tem. Aí o Savarino lê muito bem o espaço, passa na direita, cruza. O Igor Jesus faz um movimento muito legal, que ele vem como quem vai pro lado esquerdo da área, ele dá uma travada, aí aponta já pro lado direito e o Savarino cruza muito bem. Então o Botafogo explorou talvez até uma confiança a mais que a Laú tenha tido depois da expulsão. Expulsão boba do Jair, que é um grande zagueiro, assim, é muito novo, tem 20 anos. O Botafogo não estava dominando a partida completamente até a expulsão. Tinha tido uma chance muito legal com o Cuiabano, que finalizou muito mal com a perna direita, mas o Botafogo ainda não era o senhor do jogo, poderia se tornar. Depois da expulsão, melhorou, fez o gol. E até o final do primeiro tempo, o Botafogo ainda buscava um contra-ataque, buscava até se estabelecer no campo ofensivo. No segundo tempo, o Laú já volta com um meia no lugar de um dos volantes, né, do Marcelo Dias, e aí adiantou para se estabelecer mesmo no campo do Botafogo. Ficou bem mais com a bola. No segundo tempo, eu acho que a Universidade de Chile teve 72% de posse, mas uma posse inofensiva, porque o Gregory desceu para a zaga, o Arthur Jorge, que está no Rio de Janeiro, Arthur Jorge, o Renato Paiva, nem fez linha de 5 o tempo todo. Arthur Jorge está no Rio, né? Está no Rio, está perambulando por aí, tá por aí. Aí, o Luiz Henrique também tá, aliás, o Luiz Henrique estava lá ontem. Ancelotti também tá no Rio. São antigas do Ancelotti. Mas o Arthur Jorge está mesmo, né? Tá no Rio, sim. Parece até que se reuniu com alguns jogadores hoje. O Luiz Henrique foi lá na Botafogo TV ontem, trajado de camisa do Botafogo, uma calça combinando. Quem vê pensa até que ele mudou de time, né, rapaz? Mas parece que sim. Ele falou já. Ele falou, parece, o carinho da torcida, parece até que eu fui criado no Botafogo. Mas o pessoal até teve gente aí que falou, eu não acho que ele tenha desrespeitado o Fluminense de jeito nenhum. Não, ele foi campeão. Ao atrás já falou tantas vezes que o Fluminense é o time dele e tal. Ele não tá mais seguindo o Fluminense nas redes sociais. Ele parou de seguir? Parou de seguir. Não sabia, Parou de seguir. Poxa, lá já... Poxa, eu não sei quais... Mas ele segue o Botafogo? Cara, tem uma galera que seguia por isso, né? O pessoal seguia Fulano de tal começou a seguir o clube tal. Olha, como é que vocês sabem disso? O Luiz Henrique é um cara legal. Eu acho que ele certamente fez isso, porque o pessoal devia estar em cima dele, né? Ficaram em cima dele. Ele virou uma referência no Botafogo. Ele ganhou títulos muito importantes daí, sendo protagonista. Mas eu não vi nada na fala dele que desrespeitasse o Fluminense. Ele falou, olha, o carinho da torcida do Botafogo foi tão grande comigo, é tão grande, que parece até que eu fui criado nas divisões de base do Botafogo. Eu não acho que isso aí seja um desprestígio pro Fluminense. Não. Eu acho que é um carinho no Botafogo e um reconhecimento do carinho que ele recebe no Botafogo. Pra mim é isso. Ele entrou numa bandeira do Botafogo. Os funcionários, ele falou dos funcionários também. Os funcionários me tratam muito bem, como se eu estivesse aqui há muito tempo. E aí foi legal a presença dele no estádio. Então o Botafogo, no segundo tempo, nem fez linha de 5 o tempo inteiro. Fez um 4-3-2 pro Arthur e o Igor puxarem os contra-ataques. Aí, claro, o treinador foi substituindo, olhou para o banco, não tinha tanto jogador assim de zona ofensiva que pudesse fazer essa recomposição da melhor maneira, foi colocando volante. Aqui eu quero destacar o Alan, que cresceu muito de produção com o Renato Paiva, e o treinador também potencializa atletas. O Alan, que é muito bom, e está aqui há quase um ano. Jogou com o Ancelotti no Everton. E o Renato Paiva, eu estava na sala da coletiva, não fiz pergunta, mas estava lá, e o Paiva brincou com isso. Falou sobre o Ancelotti, porque perguntaram sobre o Ancelotti e o Igor Jesus. Aí ele falou, mas ele disse, eu não preciso nem falar nada, o Ancelotti estava aí, ele viu. E ele viu o ex-atleta dele também, o Alan. Jogou com ele bem. Jogou muito com ele, né? Muito na Premier League com o Ancelotti. E o Alan,
contra o Flamengo, e eu já falei aqui algumas vezes, quando o Botafogo tinha desfalques importantes, jogou com a bola por dentro no meio-campo e fechou um corredor pela direita com o Vitinho. E ontem, o Cuiabano, sentindo já o jogo, saiu, ele estava fazendo o corredor pela esquerda com o Telles, o Alan fez aquele corredor. O Botafogo jogou com uma linha de 4, aí tinha o Alan pela esquerda, o Marlon e o Savarino no primeiro momento, ou o Arthur. Um dos dois ficava com o Igor mais adiantado. Depois saiu o Savarino, entrou o Danilo Barbosa. Botafogo foi colocando o volante, se segurando sem bola e tendo tranquilidade para segurar a bola quando tinha a oportunidade. E assim, fez um gol que foi bem anulado, a bola bateu no início da jogada na mão do Igor Jesus, infelizmente, porque ele deu um bolão para o Arthur fazer o gol. O Verratti fez gol de mão no Fluminense e valeu. Valeu, né? Que juiz é esse aí que apitou Botafogo não vale, não. Botafogo Não, foi um que tocou na mão do Léo Pelé, eu acho. Foi que tocou na mão do Léo Pelé, se eu não me engano. Foi Léo Pelé. Foi um passe do Léo Pelé. Dois. Lembra disso? No mesmo lance, tocou na mão do Léo Pelé, no braço do Léo Pelé, e depois tocou na mão do Verratti. Não, pega na barriga. Foi no Milton Santos, não foi? Barriga. Foi alguma coisa ali que amorteceu. Deve ter sido a barriga. Deve ter sido a barriga. É verdade. Se não foi a barriga, a gente não quer saber também. É o Verratti Gaúcho. Não quero nem saber o que foi que amorteceu ali. Foi aqui, assim, foi meio que aqui. Então não foi na mão, Então, e o Botafogo teve mais uma chance no contra-ataque puxado com o Arthur. O Marlon Freitas perdeu um gol assim de frente, era só tirar no canto do goleiro. Mas foi uma vitória importante, porque teve a bola no travessão do Arangues, como já falamos, e um cruzamento. O John saiu, o jogador da Laú, cabeceou para bem longe do gol e acabou. Não teve mais chance. O árbitro deu 5 minutos a mais e o Botafogo se segurou muito bem. A Raíza falou da comemoração do Barbosa, e aí tem muito do caráter dos jogadores também. O Alexander Barbosa estava se recuperando de lesão e ele falou na entrevista pós-jogo que quando ele viu que o David Ricardo, que é o substituto natural dele, não poderia jogar também por lesão, ele falou, então eu tenho que jogar. E sabe o que o Barbosa disse? Que ele não sabia se ia agravar a lesão a ponto de deixar o Mundial em aberto para ele. Pô. Ele falou, eu tenho que jogar, eu posso arriscar até a minha Copa do Mundo de Clubes, mas eu tenho que entrar em campo. Entrou, desarmou 8 vezes, é o maior número disparado da Libertadores. Aliás, desculpa, não sei se é disparado, mas é o maior número de desarmes na Libertadores até aqui. Jogou muito, foi fundamental, assim como o Igor Jesus, que além de ter feito o gol, ainda ganhou 15 duelos, ninguém ganhou 15 duelos. Inclusive lá atrás, né? Defensivamente, no primeiro tempo teve uma bola que ele recupera, sai driblando, toca, foi cara. Não, ele entrava no lance e começava a tocar no estádio. Sou Ronaldo! E talvez seja uma das posições mais carentes da seleção. Sim. A gente falou do Ancelotti hoje indo possivelmente ver o Pedro, e ontem ele estava no Newton Santos e certamente viu a bola que o Igor Jesus jogou. É uma posição totalmente aberta. Tá aberto. É uma aberto. posição totalmente aberta. Olha, o Igor Jesus parece ter se motivado. Além de uma motivação natural de estar... O campeão da Libertadores precisando de uma vaga, sim, ele parece ter se motivado com o Ancelotti ali mesmo, porque foi o gol, foram 15 duelos ganhos, se bem me lembro, 11 no chão e 4 no alto. 5 dribles também completos, que ninguém conseguiu ainda na Libertadores. Uma partida espetacular do Igor Jesus. Mas foram bem, Arthur, o Gregory, que sai da posição de volante e faz a zaga. E quando Danilo Barbosa entra, eu penso que ele vai para a zaga e o Gregory vai para volante. Nada disso. Manteve a estrutura. Uma vitória muito bacana ontem do Botafogo. Mandar um abraço para a torcida do Botafogo também, que desde a recepção fez uma festa espetacular. O Paiva falou na coletiva. Disseram que o Botafogo jogou com 10, não. Estava jogando com 12 e depois terminou com 11, porque a torcida foi fundamental. 13, né? Que o juiz também estava a favor do Botafogo. Pô, o juiz é brincadeira, hein? Que zoado. O juiz é brincadeira, hein? Varfogo tá sempre passando. Não, era o juiz daquele que não aparece o papo. Era aquele juiz que não marcou o pênalti no Arias? Era aquele? Não era ele, não era ele. O VAR era, o mesmo VAR. Eu achei muito legal o Marlon Freitas chamando, não sei se foi o Marlon Freitas, mas quando eu vi a imagem, era aquela rodinha dos jogadores do Botafogo, depois da expulsão do Jair, ele chamou todo mundo. Primeira coisa, chamou e começou a falar, certamente falando da final da Libertadores. Protocolo 30 isso aqui a gente já passou. Isso aqui a gente já passou na final de Libertadores. Longe daqui. A gente está do lado do torcedor, o torcedor está abraçado com a gente vai fazer isso de novo. E, cara, você falou muito bem, o Botafogo fazia um jogo bom. Jogo ok. Nada... Não era o dono. Não era aquele jogo.
o Botafogo mudou completamente depois da expulsão, assim. Tipo, parece Não, que a torcida inflamou. todo mundo entendeu que... Tem que expulsar jogador do Botafogo todo Todo jogo jogo agora. agora. Eu acho que a solução é o Botafogo começar Qual o com esquema 10 do time? todo jogo. 4-3-2. Tá 3-2. Que isso, Paiva? Não, é uma 4-4-1. metodologia que dá certo. É porque se com 10 tá conseguindo se virar, com 11 vai ficar muito mais forte, né? Eu, sinceramente, agora falando sério aqui, eu já tinha dito isso aqui, né? Pro Bandeira aqui esses dias, últimas semanas, e pra mim reforça essa impressão. O Botafogo tá encorpando num momento importante da temporada. Eu insisto que o planejamento nisso da temporada não deu certo, né? Não quer dizer que não vai dar certo pro resto do ano, né? Se o Botafogo encorpar agora e funcionar daqui pra frente, não vai anular o fato de que o Botafogo perdeu o título da Recopa, quando poderia ter vencido. Da Recopa poderia ter vencido. Poderia ter A conquistado. Recopa poderia. Perder. Qual foi o título? Supercopa, uma Supercopa eu acho que não poderia. daria. Contra o Flamengo, poderia. Campeonato Carioca, tudo isso aí é título, cara. É menos importante que a Libertadores? É menos importante que a Libertadores. É menos importante que o Brasileiro? É menos importante. Mas são títulos. A Recopa é um título que eu por exemplo, não, a Recopa eu entendo. Bem importante, que em 2 jogos você pode conquistar um título desse. A Recopa eu é um título concordo. internacional. E assim, você ignorar, você jogar no lixo, eu discuto. Discutimos isso aqui desde o início. Mas, enfim, então eu acho que o início do planejamento não foi bem feito. Eu não estou sozinho nessa opinião. Eu vi muito botafoguense dizendo isso aí nas redes sociais, concordando que a coisa foi meio desastrosa. Ele foi muito cobrado. Até 3 semanas atrás, o Tércio estava ali cheio de pichação no muro lá do Newton Santos e tal. Agora, dito isso, a coisa está decolando, né? O Botafogo, de fato, está encorpando. O trabalho do Renato Paiva tá evoluindo claramente, a olhos vistos. É um time que já se parece com o time do ano passado, né? Na forma de jogar até, em alguns momentos, na força, na velocidade de contra-ataque. Eu ontem não consegui ver o jogo inteiro, né? E nem tem as peças do ano passado, né? Pois não tem, mas está conseguindo encorpar, está conseguindo evoluir e, olha, encaixou, hein? Eu acho que a chance do Botafogo ficar pelo caminho era cair agora, que não caiu por um gol, né? Mas eu acho que a tendência agora é ele se fortalecer entrando no mata-mata. E, a meu ver, ele não tendo caído, ele volta a ser um dos favoritos à conquista da Libertadores aí. Porque o Botafogo está jogando num nível bom. Tá num nível bom, tá num nível bem aceitável, com margem para evolução. E o que eu falo sobre o início do ano, o Botafogo deveria ter contratado melhor, e a Recopa deveria ter jogado para vencer. Mas o Carioca, por exemplo, se o Botafogo leva a sério o Carioca, utilizando todos os jogadores, talvez ontem, com 1 a menos, precisando vencer para se classificar, tivesse faltado perna. O Botafogo ontem conseguiu sustentar fisicamente um jogo que já era físico e ficou ainda mais. Então, se tivesse se tivesse complicado tanto no Campeonato Carioca, tivesse tentado muito até a reta decisiva, poderia ter faltado perna ontem. E ontem não poderia faltar perna. E eu troco a classificação para as oitavas por uma chegada mais longe no Campeonato Carioca. E daqui para frente, o Botafogo deve se reforçar, já está no mercado. Tem time de olho, por exemplo, no Jair, já tem time de olho no Jair lá fora, mas ainda não tem proposta oficial. E o Botafogo, por detalhes, para fechar com 2 bons zagueiros. O Abner, do Juventude, 21 anos, que aí é um zagueiro com potencial para crescimento. O Fábio Matias, ex-técnico interino e auxiliar técnico do Botafogo, e também ex-técnico do Juventude, foi até consultado pelo pessoal do staff do Botafogo sobre o Abner e deu todas as boas referências dele. Então, questões contratuais para fechar, Botafogo e Juventude já se acertaram economicamente, assim como o Botafogo já se acertou também com o Krasnodar, da Rússia, campeão russo, para trazer o Caio Pantaleão, que é um zagueiro que também já jogou como volante, mas um zagueiro muito físico para chegar a encorpar o elenco daqui para frente. E as notícias que vêm da Argentina dão conta de que o Botafogo está muito próximo de fechar com o Vélez para trazer o Álvaro Montoro, que é um destaque, uma grande revelação, 17 anos, do Vélez, um meia ofensivo muito bom. Do TF, né? Do Thiago Franklin. A primeira do TF e hoje, eu tive com o TF ontem, um abraço, e hoje os jornalistas argentinos também reforçando questão de 8, 9 milhões de dólares, Botafogo podendo fechar para trazer em breve o Álvaro Montoro. Na Argentina, muita gente fala que é um novo Almada, 17 anos. 17 anos. E está se destacando na Libertadores, gols, assistências, está muito bem. E pode contribuir bastante aí na zona ofensiva do Fogão. Vamos lá, é hora de falar do Fogão, Rodrigo Brandão.
Muito bem, Azevedo. E a gente começa o noticiário do Fogão falando sobre a possibilidade da saída de 2 jogadores do atual elenco. Um deles não é novidade para ninguém, o atacante Igor Jesus. Já recebeu propostas de 3 times da Premier League, um deles é o Nottingham Forest. E de acordo com a apuração feita pelo jornalista Sérgio Santana, o clube recebeu uma proposta de 20 milhões de euros do próprio Nottingham Forest para vender o jogador. O salário oferecido agradou ao staff do Igor, porém a posição do Glorioso é de esperar, já que a Copa do Mundo de Clubes está por vir e o clube acha que eventuais boas atuações do atacante podem valorizá-lo ainda mais e o clube pode receber propostas maiores. Mas uma coisa é praticamente certa, o Igor não deve permanecer no Botafogo ao término da Copa do Mundo de Clubes. Outro jogador que está sendo sondado pelo próprio Nottingham Forest é o zagueiro Jair. De acordo com informações do nosso colega Thiago Franklin, o clube inglês também deseja contar com o zagueiro. No entanto, os valores dessa proposta ainda não foram divulgados. O Jair vem ganhando destaque nas últimas partidas, ele que chegou para ser o reserva do zagueiro Bastos, mas diante da lesão séria sofrida pelo zagueiro angolano, ele assumiu a titularidade e vem dando conta do recado. Ele foi contratado no início do ano por cerca de 14 milhões de dólares e em menos de 6 meses já pode estar deixando o clube, claro, dependendo do valor da proposta oferecida pelos ingleses. A posição do Botafogo é a mesma do Igor Jesus, esperar a Copa do Mundo de Clubes para só depois pensar em uma negociação futura. E aí a gente passa a entender, né, Azevedo, o porquê do Botafogo correr atrás de tantos zagueiros. O clube deixou bem encaminhada as contratações do zagueiro Abner e do Caio Pantaleão. No entanto, o Abner não deve vir mais. Esta informação foi trazida pela colega Joana de Assis. O Botafogo está desistindo de trazer o Abner porque o Juventude exigiu garantias financeiras ou pagamento à vista pelo zagueiro. O Botafogo deu um prazo até a noite de ontem para que a equipe gaúcha aceitasse os termos da proposta sob as suas condições, sobre as condições do comprador, mas não recebeu a proposta do Juventude. Sendo assim, o clube retirou o time de campo e desistiu do Abner. O Caio Pantaleão, esse sim, está praticamente certo. O Botafogo deve fechar essa contratação nos próximos dias e aí vai ter que correr atrás de outros se de fato vender o zagueiro Jair. Então é isso, Zé. O mercado da bola envolvendo o Botafogo está agitado. Isso porque a janela de transferências especial para a Copa do Mundo de Clubes nem abriu. A tendência é que se agite ainda mais a partir de segunda-feira, data da abertura dessa janela. Valeu, Azevedo? Tá certo, valeu. O mercado já tá agitado. Papai Textor tá de olho nele, hein, ô Léo? E é até curioso, né? Porque primeiro surgiu a informação sobre a procura do Botafogo por novos zagueiros e agora também surge esse detalhe trazido pelo Rodrigo Brandão dessa possibilidade de venda do Jair, né? O Botafogo fez um esforço muito grande para contar com o jogador, sabia do potencial de revenda, principalmente do atleta, além do potencial e retorno técnico dentro de campo. E a gente observou, né, durante esses primeiros meses de trabalho dele na equipe alvinegra, um jogador de muita qualidade, apesar da juventude também muita segurança. Lógico que acontecem algumas oscilações que são naturais, mas é um jogador que veio com uma missão muito complicada, né? Porque o Botafogo durante esse período perdeu a zaga que foi titular, a zaga mais sólida do continente na temporada passada por conta de lesões, e o Botafogo com 2 meninos, com potencial, claro, conseguiu se manter bem e também seguro dentro das competições. Então é um jogador que tem esse potencial de revenda e existe essa possibilidade. Lógico que existe esse estudo a respeito dessa questão, como disse o Brandão, o Botafogo está aguardando. Também tem a questão do Igor Jesus, né, que tem essa possibilidade de saída. Não sei se é o melhor movimento para o Igor Jesus nesse momento, depois da atuação de alto nível que ele teve na última terça-feira, agora mais perto do treinador da seleção brasileira. O Nottingham Forest talvez não seja o time mais atrativo. O Glorioso das Américas está aqui, ele se identifica assim, né? Glorioso das Américas. Igor Jesus não vai sair para um time de segunda prateleira da Premier League. Será para o Arsenal ou Roma, isso depois do Mundial, tá apostando ele. E assim, por mais que alguém vai argumentar, olha, o Nottingham Forest brigou na parte de cima da tabela de classificação lá na Premier League, mas não é um cenário recorrente, né? É um clube, lógico, que tem uma estrutura, que tá ali tentando se manter competitivo, tem o Big Six lá na Inglaterra, mas não faria esse movimento nesse momento. Acho que ele tem potencial para jogar em uma equipe que brigue por títulos. E permanecendo no Brasil um pouquinho mais, ele talvez consiga essa consolidação ali no grupo
que pode disputar um Mundial no próximo ano. A Copa do Mundo é no ano que vem, né, Azevedo? Ele pode segurar um pouquinho mais, lógico que mediante ali a situação financeira do Grupo Eagle. Então, existe essa questão também que pode determinar a saída dele. Mas se ele puder escolher, eu acredito que ele tenha que escolher a permanência no Botafogo, porque aqui ele tá competindo em alto nível, tá brigando pelos títulos e está perto do radar da seleção brasileira. Sobre o Jair, é essa questão, né? O Botafogo tá aí com algumas situações encaminhadas, mas é um grande jogador e existe essa possibilidade aí, aquela questão da SAF, que o Jorginho vinha dizendo, né? Sobre o retorno também financeiro. Uma pena que com um curto espaço de tempo. Olha aqui, o Bolonha tá te criticando aqui, Léo. Léo, o Forrest é campeão da Champions 2 vezes. Tá maneiro, beleza. E aí? O Olímpia também é campeão da Copa Libertadores. Você vai sair do Brasil pra jogar no Olímpia porque ganhou a Libertadores? Ganhar o título não significa grandeza ali não, cara. Foi relevante durante um espaço do tempo, pô. Mudou isso. Grandeza, gigantismo não tá relacionado à conquista de um título há mais de 50, 60 anos, pô. Isso não... É uma realidade, né? Pô, não é possível, pô. O Jadson tá aqui. Se vocês pudessem escolher um jogador de qualquer outro time do Brasil pra reforçar o elenco do Botafogo, quem seria e por quê? Cara, que pergunta... Eu poderia responder. Então responda, por favor, Jorge. Pikachu, eu gosto muito dele. Meu Deus. Eu escolheria um camisa número 10. Um 10? Um 10 pra jogar ali, pra se aproximar. O Botafogo... Tipo uma Arrascaeta? Pode ser, eu não diria o Arrascaeta, porque acho que a galera não vai gostar dessa comparação, né? Por ser um jogador, um rival. Mas um camisa número 10, né? Porque o Botafogo tem aquela função do Savarino que pode jogar pelo lado do campo, ainda tem esse período de recuperação dele, ele pode jogar pelo corredor esquerdo, mas mais uma opção por ali. O Santi ainda tá... Sabe um cara interessante? Tendo uma consolidação. Patrick. Lembra não, pô? O Pikachu ainda tá no Fortaleza? Meu Deus do céu, cara. Tá? Mas tá no Fortaleza ainda? Me lembra aí. Tá. É Iago o nome dele, né, Patrick? Iago. Ele tá falando do Patrick. Você lembra do Patrick? Não. Tá do Internacional. Do Internacional, não, pô. Não, ele não tá vivendo também uma boa fase, não. Um jogador de força, mas... Aí ele fala de mim, que Pikachu. No outro camisa número 10. Pra equipe do Botafogo. Troca o Patrick pelo Pikachu e dá tudo igual, pô. 6 por meia dúzia. Meu Deus, cada um joga em uma posição, não tem nada a ver um com o outro. Exatamente. Tá bom, Jorginho. Tá bom, Jorginho. Tá bom, um abraço, Jorginho. Bom, segundo o jornalista, né, Germán Garcia Grovar, o Vélez pediu 9 milhões como uma contraproposta pelo valor que o Botafogo ofereceu de 8 milhões pelo jogador. Sinceramente, um cara dessa qualidade e dessa pouca idade que tem o Montoro, $1 milhão não é muita coisa. Eu acho que o risco que a gente corre de perder ele para outro time, porque se eu não me engano, tinha uns 4 ou 5 times da Europa, eu falei sobre isso ontem, num vídeo aqui no canal, tinha 4 ou 5 times da Europa querendo um Montoro. Então, é melhor comprar logo, para não perder esse cara para um time da Europa, que para time da Europa, €1 milhão ou de dólares é merreca, eles vão lá e botam um valor, do que você ficar pensando em $1 milhão. Vai, compra logo, não corre risco, né? Não correria esse risco de perder o garoto para um time da Europa. Mas, é aquilo, né? Sabe que pro Textor, o Lyon hoje em dia, como é que tá? Essa questão financeira, não sei, né? Mas o valor sairia de 8 milhões de dólares que o Botafogo propôs, 45,5 milhões de reais, para 9 milhões de dólares, 51,3 milhões de reais. Né? Dá aí um pouquinho mais de 5 milhões de reais de diferença. Não é muita coisa, né? Se jogar para dólar, então é menos coisa ainda. Acho que é perda de tempo ficar enrolando, negociando o quê? Vai negociar de para 8,5? Pô, tu vai negociar por causa de correr o risco de perder o cara por causa de $500 milhão de dólares? Acho que não é para tanto, não vale a pena correr esse risco. Álvaro Montoro joga com camisa 10, de 18 anos, de um time forte da Argentina. O Vélez classificou na Libertadores no pote 1, como primeiro do grupo. Não é um jogador bobo, né? Acho que a Eagle vai fazer muito dinheiro com esse garoto, até por ter 18 anos só. Então acho que não vale a pena chorar $1 milhão, não. Cara, o Grêmio tá querendo aí o Adrielson, né? É um jogador que, logicamente, o Cruzeiro já quis também no começo do ano, o Adrielson. Segundo o jornalista Jeremias Werneck, né? O Botafogo, no caso, o Grêmio está negociando, achou que esfriou a negociação nos últimos dias, mas ainda continua insistindo, quer o Adrielson,
mas segundo ele lá, né, ele que cobre o Grêmio lá no Sul, falou que o Botafogo estaria emperrando a negociação. Bom, ele é hoje do Lyon, né? Tudo bem que é o mesmo grupo, é o mesmo cara que domina, que é o Textor, mas ele é do Lyon, não é nosso mais. Mas que o Botafogo estaria querendo que envolvesse o Gustavo Martins, zagueiro que o Botafogo quer também, né? Tava negociando com ele, com o Caio Pantaleão e com o Abner. Queria que envolvesse o Gustavo Martins no negócio para poder aí topar negociar. Se eu não me engano, ele tá no Anderlecht emprestado, porque o Lyon não conta com ele, mas tem uma cláusula de preferência, tipo de prioridade de compra do Anderlecht com relação ao Adrielson. Se o Anderlecht não quiser comprá-lo após, acho um passe fixado após o fim do empréstimo, aí o Grêmio pode chegar e levar, se o Botafogo aceitar, claro. Mas antes disso, tem que ver se o Anderlecht vai querer ou não ativar a cláusula de compra. Então, pessoal, ficamos por aqui. Repito, nem tô pedindo like, curtida, comentar, nada. Tô nem pedindo isso, não. Parei de pedir isso. Porque eu tô aqui desesperado. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal Reserva, que tá aqui embaixo na descrição. E no comentário fixado. No primeiro comentário do chat ali vai ser esse link do canal Reserva. Por favor, se inscrevam no meu canal Reserva. Porque esse aqui, com mais um strike que pode surgir a qualquer momento. Antes, ele poderia cair? Poderia, precisava de mais 2 strikes. Então, tem que ter um depois outro. Agora, a qualquer momento, daqui a 1 segundo, daqui a 1 dia, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, não, porque daqui a 1 mês já o primeiro strike vai ter expirado, né? Em 22 dias ele expira. Eu tenho 22 dias para não levar nenhum strike e me salvar. Se em 22 dias nenhum strike novo chegar, eu tô aí, né, mais sossegado, porque vai cair um strike, vai ficar só um. Mas com 2, serão 22 dias de alerta máximo aqui no canal. E implorando a vocês, todo vídeo, se inscreva no canal Reserva. Se você gosta de mim, se você gosta do meu trabalho, e você não quer me ver desempregado, né, sem 1 centavo no bolso para pôr comida na minha casa, porque é o meu trabalho, isso aqui é meu trabalho, por favor, me dá uma moral, se inscreve no meu canal aí, tá? Tamo junto. Vou nem fazer aquele pedido de se inscrever, live pix, super... Não. Tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo, se o YouTube não me derrubar antes.